A Gravity foi processada na Coreia e perdeu. Ela foi processada pelo Ministério Público na Coreia e perdeu por manipulação de chance de ovo. Se eles vão contra a lei, você acha que quando eles estão na lei eles vão mudar? Eles não vão fazer nada que eles não sejam obrigados a fazer, entendeu? Igual, a Gravity ainda era mais ética que a Nexon, que o Map Store zerou a porcentagem de obtenção de certos itens e não avisou. E o povo ficou meses gastando pra pegar à toa. Por mim, uma falcatrua desse nível, não tô exagerando, tô falando na moral, minha opinião. Uma falcatrua desse nível devia banir o jogo do país. Vamos supor que a Gravity fez isso lá na Coreia, né? Porque, supor não, ela fez. A Coreia, o governo coreano devia chegar e banir o Ragnarok da Coreia. Banir! Ah, então a gente tá proibido de ter um servidor oficial coreano? Proibido. Vamos supor que é descoberto que o Ragnarok Latam está manipulando taxas de ovinho. Ele botou lá que é 1%, mas na verdade é 0,1. Aí o Ministério Público descobre e processa. Não devia ter uma multa. Eles deviam ser banidos do Brasil. Banidos. E prender os responsáveis, exatamente. Banidos. Ah, então não vai mais ter Latam? É. Ah, mas eu gosto. Foda-se. Tem que existir responsabilização por esse tipo de absurdo. Vocês têm noção como é absurdo? Uma pessoa pode ter gasto, mano, 20 mil reais pra tentar pegar um item e o item não tava lá. Tava falando que tava, mas ele não tava. Foi manipulação. Banidos. Tinha que ser banido. 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 Mas se for um erro ou coisa do tipo, eles vão poder provar. Se for um erro, eles têm que poder provar. Beleza, então você vai ressarcir todo mundo. Vai ressarcir. Todo mundo que cachou e comprou aquele ovo no período de X tempo, você vai ter que ter log disso e você vai devolver o dinheiro pra todo mundo. Então quer dizer, você pode ganhar 20 mil reais com um item que não existe, mas o cara não pode ter o dinheiro dele de volta? Banido! Banido! Banido, desbanido. Manipulou a chance? Proibido. Foi provado que o negócio não foi sem querer? Foi provado. Provado. O mínimo é o representante do jogo ser preso. O representante do jogo no Brasil ser preso. Tô falando de mínimo. Mínimo. A chance do item lá no ovo tava 2%. Foi descoberto que era 0,01 na verdade. Beleza, vamos investigar. Foi erro? Foi erro? Ressarce. Foi intencional? O mínimo é o representante no jogo no Brasil ser preso. O representante do jogo na Coreia, se foi no servidor coreano, ser preso. E se o representante não sabia? Ah, Hitler, pelo amor de Deus, né? Porra. Pelo amor de Deus, né? Não existe isso, cara. Então deixa eu ver. Um desenvolvedor do jogo ia ter manipulado o bagulho sem ganhar nada. Porque o desenvolvedor ganha salário, ele não vai ganhar mais se vender mais ovo. Eu sou dev do jogo e eu vou alterar a porcentagem pra baixo só porque sim. Novamente, foi provado que foi um erro? Foi provado que foi um erro? Se não foi um erro, alguém tem que ser preso. Quem que você vai prender? O representante do jogo, né? Óbvio. Ou o responsável, se foi provado quem é o responsável. Tem que ser preso, foda-se, mano. Mano, não existe multa. Vocês estão loucos? Multa? Multa? Sabe o que significa multa? Multa só é punição se você não puder pagar. Quanto dinheiro a empresa ganhou com isso? A Gravity pagou a multa na Coreia, eles receberam uma multa e eles pagaram dando risada. A multa foi papo de 1% do que eles lucraram com esse erro, entre aspas. Então quer dizer, eu vou lucrar 2 milhões de reais com entre muitas aspas, erro, e a minha multa vai ser 20 mil reais. É isso que aconteceu com eles na Coreia. Alguém tem que ser preso, mano. Preso! Multa. Multa é igual... Cara, sabe o que é uma multa? Multa só é punição pra quem não pode pagar. Se o preço de um crime... Se um preço de um crime é uma multa, então só é crime pra quem é pobre. Se o preço do crime é uma multa, o preço então só existe pra quem é pobre. Pra quem é rico, então, basicamente você tá comprando passe de fazer coisa errada. Mas aí é muito radicalismo. Ninguém tá colocando uma arma na sua cabeça e obrigando o jogador a comprar. Rafa, meu Deus, cara. Você vai comprar um item que te dá a chance de pegar uma coisa. Você separou ali 1.000 reais pra comprar porque tem 10% de chance de vir, tem 1% de vir, que seja. Separou 1.000 reais. Você compra e você descobre que o item estava propositalmente manipulado, igual foi na Coreia, estava propositalmente manipulado. E você vai falar que é radicalismo alguém ser responsabilidade por ter roubado você? Isso é roubo! É crime! Eu não acredito, meu Deus, vou enlouquecer. Então peraí, ó, é radicalismo pedir pro bandido ser preso? É radicalismo pedir pro assaltante ser preso? Você não era obrigado a sair na rua com o celular, você saiu porque você quis. É radical pedir pra um bandido ser preso! Mano, não é possível. Mas como impedir que o crime aconteça de novo? Multa é melhor que prisão. Como multa é melhor que prisão? A Gravity pagou multa! A multa foi... Meu Deus! Como que multa é pior que prisão? Mano, vamos lá, você é um empresário e você tá faturando 2 bilhões. Você faz uma falcatrua e a multa é 1.000 reais. Você vai pagar a multa e você vai continuar fazendo isso. Quem garante que eles ainda não estão fazendo? Agora, se você vai preso, você não vai mais fazer. Porque você não quer ser preso. Gente, como assim? Como multa é pior que prisão? Você passa no farol vermelho, você prefere pagar a multa ou ser preso? Aí você fala, não, multa é melhor, porque se eu for multado eu não faço de novo. Como assim, velho?
Moleque, se eu sou preso por passar no farol vermelho, eu nunca mais... Meu irmão, o farol vai estar amarelo, eu já vou estar freando a 10 km de distância. Como multa é pior do que ser preso? Não, é rage bait. Rage bait. Rage bait. Rage bait. Mano, se o cara pode pagar a multa, então ele vai pagar. Gente, vocês sabiam... Ó, vou falar um bagulho óbvio pra vocês, talvez vocês não saibam. Vocês sabiam que empresas têm uma parte... Ó, vou falar de empresas de telefonia. Empresas de telefonia têm uma parte do orçamento, é uma caixinha que eles têm que chama orçamento do processo. Sabe pra que ele serve? Porque eles fazem coisa errada e eles têm um orçamento literalmente separado pra pagar a indenização porque eles vão ser processados. Eles fazem um cálculo. Esse cálculo é tipo assim... 10% dos otários que forem lesados vão nos processar. Os outros 90% vão engolir calado. Então a gente tem um orçamento pra pagar a indenização pra 10% dos otários, porque a gente sabe que a gente vai ter que pagar, e a gente continua passando a perna nos otários, porque dá lucro. A porcentagem de pessoas que processa é muito inferior à porcentagem de lucro que você recebe. Então você tem um orçamento literalmente destinado pra pagar os que vão te processar, enquanto você continua passando a perna nos outros otários. Literalmente, toda a empresa. A Gravity tem esse orçamento. A Level Up tinha esse orçamento, porque o tempo todo ela estava sendo processada por falcatrua. E o Latam tem esse orçamento, porque o tempo todo eles estão sendo processados por causa de alguma bosta que eles fizeram. Foi só o Latam colocar um representante legal no Brasil pra poder derrubar os privates, que começou a chover processo neles por causa das cagadas que eles fazem. Se vocês não acreditam em mim, pergunta pro Dr. Suki. Tá sempre aí no chat. Ele é advogado e tá processando o Latam todo dia. Todo dia ele tá processando o Latam por algum motivo diferente com os clientes dele. Todo dia ele recebe um cliente. Você quer processar o Latam porque o Latam fez alguma falcatrua com você? Pode pesquisar aí, o Dr. Suki. Entenderam isso? O Latam tem esse orçamento, com certeza, separado, pra pagar os processos que eles provavelmente perdem. Quando eles banem alguém injustamente, assim vai. Então me diz, como uma multa é pior do que ser preso? Como chama o mano? Dr. Suki. Você me mandou R$10. Se esse jacaré sumir e o Rufus aparecer com uma bolsa de couro, já sabe. Que isso? Mas, Amons, essa não é a questão, tudo certo. A questão é que prender um cara não resolve nada. Não, você prende o responsável. Quem é mais responsável do que o representante da empresa? Alguém tem que ser... Mano, alguém tem que ser responsabilizado quando um crime acontece, gente. Não é possível. Então é tipo assim, eu não vou prender o assaltante, porque prender o assaltante não resolve assalto. Vai ter outro que vai me assaltar. Beleza, então deixa o cara solto, foda-se, então. Oxi, velho! Se a pena pra um crime é apenas uma multa, então essa lei é apenas pras classes mais baixas? Sim, mano, isso é a coisa mais óbvia que existe. Sim, exato. Então faz o seguinte, a gente não vai banir os bots, exato, igual o Green Rama falou. A gente não vai banir os bots, porque o que adianta banir bots se já vai ter mais bot? Tem bot? Então eu não vou banir bot. Vou banir um bot pra quê? Se tem mais 10. Então não bane. Mano, vocês não podem ter esse tipo de pensamento, gente. Não pode, vocês não podem ser tão passivos assim, mano. É por conta dessa passividade que eles cagam na nossa cabeça. E quando eu digo eles, eu não tô falando do Ragnarok, não. Eu tô falando literalmente de todas essas empresas que fazem isso com a gente. É por conta dessa passividade. Você acha que é radical prender um criminoso por cometer um crime? Como assim, mano? Então quer dizer que um cara pode chegar, manipular as chances de um bagulho e tá tudo bem, porque ninguém te obrigou a comprar. Como assim, velho? É igual o Nalderic falou. No Maple Story, ele contou aí a história. No Maple Story, a empresa tirou o item. Tirou. E não avisou ninguém. Tava lá escrito que o item tava lá, na descrição tava o item, mas a empresa tirou o item não tava lá de verdade. Não avisou ninguém. Todo mundo começou a caixar pra pegar o item. Vamos lá, vamos supor, o servidor inteiro junto gastou R$1 milhão atrás do item e ninguém conseguiu. Aí foi descoberto pelo Ministério Público que esse item não estava lá, que a chance estava manipulada, o item não existia. E aí, prender o responsável por essa atrocidade é radical? Radical é botar ele em praça pública e dar uma guilhotina. Prender é o mínimo. Se eu descubro que tem um cara num iate e aquele iate dele foi pago através de estelionato, o mínimo é ele ser preso. Porque isso chama estelionato, gente. É crime. O mínimo é ele ser preso. Radical. Radical, eu falo pra vocês o que é radical. Ou não falo, né? O que eu gostaria que fosse feito eu não posso falar no YouTube. Mas vocês sabem muito bem. As pessoas aqui estão querendo dizer praticamente que o CEO pode pagar multa, mas o ladrão que roubou comida precisa ser preso e jogar a chave fora. Então peraí, ninguém obrigou o cara a comprar o ovo. Beleza então, mano, ninguém obrigou você a ter um celular. Se você não tivesse, ninguém te roubar. Porra, gente, pelo amor de Deus, né? Não, eu não posso passar pano pra esse tipo de pensamento, mano. Eu não posso incentivar vocês a terem esse tipo de pensamento. Não, não. Esse tipo de pensamento vocês precisam mudar urgente, mano. Esse tipo de pensamento vocês precisam mudar. Precisam. Eu sei que talvez você sinta dó, porque você pensa, porra, o cara vai ser... Sabe por que você tem dó? Porque você pensa que o cara não tem culpa. E aí eu acho muito bonito isso da sua parte.
Tipo assim, se o cara não tem culpa, eu também acho errado ele ser preso, entendeu? Só que é muita inocência você pensar que o representante de uma empresa não sabe o que tá acontecendo na empresa. Tipo assim, se o cara não tivesse culpa, eu concordo com você, cara. Eu concordo. Aí eu acho que você é uma pessoa muito boa por não querer que ele seja punido por algo que ele não tem culpa. É óbvio. Eu concordo com você. Então vamos supor, por baixo dos narizes do representante da empresa, desenvolvedores estavam fazendo essa falcatrua só pra ver o circo pegar fogo. Gente, não existe isso. Não existe isso. Nenhum desenvolvedor do jogo vai alterar a porcentagem de chance do bagulho sem alguém de cima ter dado essa ordem, entendeu? Entendeu? O representante, ele sabe o que tá acontecendo. Se um ovo na Coreia teve a chance manipulada, vocês podem ter certeza que o representante do jogo da Coreia, ele mandou fazer isso. E se não foi ele que mandou, isso passou por ele e ele deixou acontecer. Não existe a menor chance de um negócio desse acontecer e ninguém ficar sabendo. Porque a partir do momento que as pessoas começassem a reclamar que o item não vem de jeito nenhum, eles iam olhar o código e iam ver que tava errado. E se eles são uma empresa séria e idônea, eles iam ressarcir. Não ressarciu? Vai preso! Vocês não podem passar pano pro estelionato, mano. Essa porra tira vidas, velho. Tira vidas. Não pode ser 2 pesos, 2 medidas. Se o estelionato é crime em um âmbito, ele tem que ser crime em todos. Ah, mas quem que perde a vida por causa de joguinho online? Mas estelionato não é um crime só no RAG. Estelionato é um bagulho que você pode... Mano, você pode literalmente sofrer um golpe gigantesco. Você pode sofrer um golpe gigantesco em qualquer coisa. Isso é estelionato. Ué, não era você que dizia que o Ruff não tem culpa de nada e que é tudo culpa dos coreanos? Israel, vamos lá. Representante. Na Coreia, as chances foram manipuladas. Quem falou Ruff? Em algum momento aqui eu citei o nome do Ruff nessa conversa toda? Israel, quem falou o nome do Ruff? Porque num assunto desse, se você colocar na minha boca que eu falei o nome do Ruff sem eu ter falado, você tá colocando um crime na minha boca. Porque aí eu tô imputando crime ao nome do Ruff. E eu não imputei crime ao Ruff em momento nenhum aqui. Eu não chamei o Ruff de estelionatário. Eu falei, se num cenário hipotético isso acontece no Brasil, o representante do jogo no Brasil tem que ser preso. Eu nunca disse, o Ruff não tem culpa de nada, não prendam o Ruff. Porque eu não disse que isso aconteceu no Brasil. Eu não tô dizendo que no Brasil isso aconteceu e alguém tem que ser preso no Brasil. O que eu estou dizendo é que isso aconteceu na Coreia e ninguém foi preso. Quem garante que não vai acontecer no Brasil? Se isso acontecer no Brasil e o representante do jogo no Brasil for o Ruff, ele tem que ser preso. Mas isso não aconteceu no Brasil. Pelo menos até que se prove que aconteceu. E o Ruff não cometeu crime nenhum. Então você não pode falar isso. Porque aí você tá falando que eu imputei um crime no cara. E eu não imputei. Quem vai preso é o Dev. Então, se o Dev for o responsável, ele vai preso, gente. Vamos supor. O jogo consegue provar. Vamos supor, lá na Coreia. Vamos falar da Coreia, porque na Coreia a gente não tá falando de um cenário hipotético. Na Coreia isso aconteceu. No KRO isso aconteceu. Então não é um cenário hipotético. A gente não tá falando de coisas da imaginação. Na Coreia isso aconteceu. Vamos supor que os coreanos conseguem provar que quem fez isso foi um desenvolvedor safado e isso não foi culpa da Gravity, coisa que eles não conseguiram provar. Aí quem tem que ser preso é o Dev. Mas mesmo assim a empresa tem que ressarcir. Eles não ressarciram ninguém, eles só tiveram que pagar uma multa ridícula e acabou. Mano, se tem... Vamos lá. Se tem uma pessoa cometendo um crime dentro da sua casa, você tem que saber, cara. Se eu decido... Sei lá, você tem um filho, e o seu filho, ele tá vendendo cocaína, crack dentro da sua casa. Você não pode alegar que você não sabe, cara. Como assim você não sabe? O seu filho vai preso e você vai junto. Formação de quadrilha. Ah, mas eu não sabia. Moleque, tá na tua casa. Como você não sabia? Você vai preso junto. Claro que sua pena vai ser menor. Mas foi dentro da sua casa. Você tinha que saber. Não existe você não saber o que acontece na sua casa. Na empresa é a mesma coisa. Ah, mas eu não sabia. Foi o Dev que fez. Irmão, não existe você não saber de um bagulho que foi feito na sua casa. Como que a justiça descobre o erro da sua empresa antes de você? Como a justiça descobre a manipulação no seu jogo antes de você, que é o representante do jogo? Então vamos lá. Um desenvolvedor filha da puta, vamos nesse cenário hipotético que a Gravity não conseguiu provar, então tudo isso passou pelo nariz deles por intenção deles. Eles quiseram fazer isso. Um desenvolvedor filha da puta, hipoteticamente, chegou e decidiu que ia manipular a chance, você ganhar R$1 pra isso, você ganhar 1 iene pra isso. Ele só decidiu porque ele é muito maldoso, ele é um vilão de desenho animado. E o Ministério Público da Coreia descobriu antes da Gravity. Então, peraí, quando os jogadores reclamaram que o item não vinha, a Gravity não averigou. Quando a Gravity começou a ver um faturamento gigantesco chegando na empresa e o item que tava ali não chegava pra ninguém, eles não desconfiaram. A justiça descobriu o bagulho antes deles. Então, sim, mesmo se não foi o representante que foi lá, ele tem que ser punido. É claro que a pena dele, se ele não sabe... Se ele não sabia mesmo, se não foi a intenção dele, é claro que a pena dele tem que ser menor do que a do responsável. Mas tem de haver uma pena, gente. Pelo amor de Deus, mano. Porra. Não é possível. Como assim?
que haver uma pena, mano. Daqui a pouco vai dizer que o médico que mata o paciente por erro médico não devia ser processado porque é radical demais. É, mas aí você tá dizendo que o cara devia ser morto. Onde eu disse que o cara devia ser morto? Eu disse que o cara devia ser preso. Eu falei que o mínimo é ele ser preso. Radical seria ele ser morto. Pô, gente, eu tô quase gritando e vocês não estão conseguindo ouvir. Eu falei, o mínimo é ele ser preso. Radical seria ele ser morto. Como você entendeu isso errado? Eu não disse que ninguém tem que morrer. Tá louco, mano? É um jogo. Que morrer por causa de jogo, porra? Não tem nem pena de morte no Brasil. Então, sei lá, mano. Pronto. Então, se vocês são coniventes com isso, quando acontecer com vocês, então nem entra na justiça, nem processa, tá? Nem processa. Aceita calado. Quando a empresa de telefonia fizer uma cagada com você, cobrança indevida, não entra na justiça. Quando o banco estiver fazendo com uma cobrança indevida pra você, paga quieto. Quando o jogo manipular porcentagens e fizer você perder uma grana do caralho que você colocou no jogo, porque você tinha aquela grana, podia gastar, mas ninguém disse que você queria ser passado a perna. Você queria gastar com o jogo, não com passado a perna. Aí você não vai nem processar. Não fala com o Dr. Suki, nem processa. Porque é muito extremismo você pedir que alguém seja punido por isso. Gente, jogos são produtos, tá? Não é uma caridade. Isso aqui não é uma caridade. A Gravity não tá chegando em você e falando: ai, toma de caridade aqui esse jogo. Ele é tão bonitinho, é pra você se divertir. Não é à toa que o crime mais rentável é o estelionato. O povo tá condicionado a falar só tá bom e ignorar. Sim, mano, a maior parte das pessoas que sofrem golpes, que são vítimas de estelionato, elas não fazem nada a respeito. Elas literalmente só aceitam. E você tem a cultura de zoar o... Você não zoa o cara que faz coisa errada. Você zoa o cara que foi passar da perna. Então, sei lá, eu sofro um golpe, você não vai ficar puto com o golpista, você vai rir da minha cara, falar: pô, aí você mereceu, né, mano? Que isso, meu? Como é que você caiu nisso? Você foi lerdão, meu. O estelionato é o crime que você sofre e tem vergonha de falar, porque as pessoas vão rir de você. Então, normalmente, quando você sofre um golpe, mano, você literalmente não fala nada. Não vai nem fazer um BO, não vai fazer nada. Literalmente, estelionato é o crime mais rentável, mano. Ninguém é preso por estelionato. Muito difícil. Pra você ser preso por estelionato, mano, você tem que, tipo, ser o cara do Banco Master. Tem que ser num nível, assim, muito surreal pra você ser preso por estelionato. É literalmente zoar quem foi fiel, vulgo corno, ao invés de quem foi infiel. Exato. O estelionato é tipo corno mesmo também. Exatamente. Você zoa quem? O corno ou a pessoa que traiu? O corno, né? Quando, sei lá, se eu falar que minha mina me traiu, vocês vão rir de mim e falar: ei, chifrudo. Ninguém vai falar, tipo, caralho, tua mina é mó arrombada, mano, que isso, é mó gente boa. Por que ela fez isso?